A névoa úmida da metrópole portuária abraçava as janelas do 14º distrito, filtrando a luz fria do amanhecer em feixes cinzentos. O detetive Elias, cujos ombros pareciam carregar o peso de cada ato de violência testemunhado nas últimas 2 décadas, estava sozinho em sua mesa. O cheiro de papel envelhecido e café requentado era o perfume persistente da morte. A cidade respirava violência metódica, e Elias era o limpador, calejado, mas não imune à podridão que subia do asfalto. O caso atual era um espectro gelado. 5 vítimas em 3 meses, cada uma desmembrada com uma frieza cirúrgica que desafiava a patologia forense. Não era raiva, era precisão clínica. O assassino não apenas matava, ele desmantelava, deixando para trás um quebra-cabeça de ossos e tecidos que gritava controle absoluto. Elias passava o dedo sobre o diagrama do último corpo, desenhado com linhas limpas e objetivas pela equipe técnica. A uniformidade milimétrica dos cortes era a assinatura do predador, um detalhe que indicava conhecimento especializado em anatomia, talvez medicina, ou, mais sinistramente, um ofício que exigisse extrema destreza manual. Sua intuição, um músculo dolorido e hipertrofiado pelo excesso de uso, latejava com uma frequência estranha. Havia algo nestes relatórios que ia além da psicopatia padrão. Uma metodologia que parecia aprendida, talvez até ensinada por alguém com paciência e método. Elias tentava encaixar o perfil, meticuloso, noturno, provavelmente solitário, com acesso a ferramentas de precisão e um local isolado para operar. A legista, doutora Helena, entrou no escritório de Elias, a expressão contida, portando um envelope lacrado. Ela colocou uma pequena peça de evidência sobre a mesa. O resultado final do sequenciamento de DNA encontrado em uma microgota de suor recolhida na cena do 4º assassinato. O DNA não batia com o banco de dados criminal principal. O alívio momentâneo de Elias, ao ver que não era um reincidente conhecido, foi esmagado pela linha seguinte do relatório. Helena explicou em tom profissional que, por protocolo, haviam cruzado o perfil com um banco de dados secundário, alimentado por análises genéticas de paternidade e registros hospitalares antigos, um procedimento raro e de última instância. Os números na tela do computador pareceram se transformar em chumbo derretido sob o olhar de Elias. A correspondência genética era alta demais para ser ignorada. Não era o assassino em si, mas um parente de 1º grau. A lógica forense colidia brutalmente com a vida que ele havia jurado proteger. Os números piscavam, gritando o nome de uma linhagem, de um sangue. O terror começou como um sussurro frio, crescendo para um rugido ensurdecedor na câmara de seu peito. A cidade podia estar cheia de monstros, mas o mais perigoso estava em seu sangue. A correspondência apontava diretamente para seu filho, Daniel. O peso do distintivo não era mais uma proteção, mas um catalisador de sua própria ruína. Elias sabia que não poderia levar esse resultado para o delegado. O caminho à frente não era mais sobre justiça abstrata, mas sobre a destruição de seu próprio universo. O silêncio que se instalou na sala era mais ensurdecedor do que qualquer tiroteio. Ele recolheu o relatório e, com a mão ligeiramente trêmula, o escondeu entre os papéis de casos arquivados, iniciando um trajeto solitário e clandestino rumo à verdade. A primeira ação de Elias foi meticulosa e profissional, apesar da lava emocional que lhe queimava o estômago. Ele usou seu acesso privilegiado ao sistema policial para puxar os registros de atividade de Daniel durante as datas dos crimes. O álibi oficial do filho, estudos noturnos, turnos extras em sua oficina de arte e restauração, desmoronava sob o peso da coincidência geográfica. Daniel estava sempre, de alguma forma, tangenciando as zonas de exclusão dos crimes. Elias notou o padrão que a polícia não veria,
O assassino, embora profissional, parecia ter um tempo de resposta limitado. O filho nunca estava longe de casa. A investigação interna começou com a violação do santuário familiar. Elias esperou pela madrugada para revistar o quarto e o ateliê de Daniel, um espaço no porão que cheirava a tinta, a óleo e produtos químicos de limpeza. Elias, o detetive, procurava por luvas, ferramentas cirúrgicas, respingos de sangue invisíveis. Elias, o pai, procurava por uma explicação, uma doença, um álibi desesperado que pudesse quebrar a fria cadeia de evidências. Ele encontrou o cofre. Não era segredo. Daniel o usava para guardar peças de arte valiosas. Elias usou uma das chaves que ele mesmo dera ao filho anos atrás. Dentro não havia dinheiro, mas uma série de cadernos encadernados em couro. Eram diários de bordo, mas de natureza clínica, quase científica. Daniel havia detalhado, com desenhos gráficos de extrema precisão anatômica, a dissecação de animais pequenos, inicialmente evoluindo para desenhos de anatomia humana. O traço era idêntico aos diagramas da polícia forense. O choque petrificou Elias. A metodologia que tanto o intrigara não era de um cirurgião renegado, mas de um artista que havia cruzado a linha da obsessão. No entanto, em meio aos cadernos, Elias encontrou um item discrepante, um pequeno dispositivo de comunicação, semelhante a um pager antigo, mas adaptado para criptografia. Não era o tipo de tecnologia que Daniel, avesso a redes sociais e tecnologia de ponta, usaria. O dispositivo piscou uma única mensagem codificada, uma sequência alfanumérica que Elias não reconheceu, mas que emanava uma sensação de comando. A descoberta jogou uma semente de dúvida na certeza esmagadora. Se Daniel era o assassino, por que precisaria de instruções externas? A busca por um co-conspirador ou mentor tornou-se urgente. Elias rastreou a origem do dispositivo criptografado, descobrindo que o sinal vinha de uma rede privada de comunicações que tinha sido desmantelada anos antes, ligada a uma antiga operação de contrabando de arte que Elias havia investigado e falhado em encerrar. A vítima central dessa operação falida havia sido o próprio pai de Daniel, Elias, que havia sido publicamente humilhado pela mídia na época. A conexão era tênue, mas a vingança parecia ser o motor por trás dos assassinatos e, mais importante, da escolha das vítimas. Elias reexaminou os perfis das 5 vítimas. Eram todos investidores, advogados ou figuras públicas ligadas de alguma forma à velha rede de contrabando. Não eram alvos aleatórios. Daniel não estava apenas matando, ele estava executando uma lista de retaliação. E o assassino principal parecia estar usando a familiaridade de Daniel com a anatomia e a facilidade de acesso à oficina como fachada. A frieza não era a patologia de Daniel, era a disciplina de seu mestre. Elias confrontou a possibilidade mais sombria, que seu filho fosse uma arma e não o monstro. A pessoa que controlava o pager estava manipulando Daniel, talvez usando chantagem ou uma vulnerabilidade emocional que Elias nunca havia percebido. O detetive se viu forçado a traçar a rede de contatos que ele havia deixado escapar anos atrás. O único elo faltante era o mentor, a figura sombria que havia escapado de sua rede e jurado vingança. O rastreamento do sinal criptografado levou Elias a um armazém abandonado à beira do cais, o mesmo local que servira de ponto de encontro para a antiga rede de contrabando. Ele soube imediatamente que era uma armadilha, mas a urgência de proteger Daniel o impulsionava. Dentro do armazém não havia Daniel, mas uma única figura esperando sob um feixe de luz fraca. Não era um estranho. Era a doutora Helena, a legista que havia lhe entregue o relatório de DNA. Seu rosto, geralmente frio e profissional, estava agora distorcido por uma intensidade calculada. Ela não estava apenas entregando relatórios. Ela estava orquestrando a investigação desde o início.
A revelação atingiu Elias com a força de um soco. Helena não era apenas uma cúmplice, ela era a mente por trás da vingança, ligada à rede de contrabando. Ela havia usado o banco de dados familiar, que ela mesma administrava parcialmente, para incriminar Daniel, sabendo que Elias, por amor, jamais entregaria o relatório. A intenção não era apenas matar os alvos, era destruir Elias, forçando-o a confrontar o horror de ter seu filho preso, ou pior, morto, em nome de uma justiça que ele não podia buscar. Helena revelou, sem precisar de palavras, que a precisão dos cortes vinha de seu próprio conhecimento médico. Daniel, em sua ingenuidade e paixão pela arte, havia sido seduzido e manipulado, usando sua oficina como o matadouro. As instruções no pager não eram ordens de morte, mas detalhes de onde e como o corpo deveria ser disposto para maximizar a dor de Elias. O confronto final não envolveu balas, mas o peso da verdade. Elias, sobrecarregado pela culpa de sua própria cegueira profissional, que permitiu que Helena escapasse anos atrás, soube que a única maneira de salvar Daniel era expor a conspiração sem destruir o filho no processo. Ele usou o dispositivo criptografado de Daniel, que Helena pensava estar em seu poder, para enviar uma mensagem codificada para o centro de comando do distrito, simulando uma confissão e local de encontro. A chegada da polícia foi rápida e caótica. No tumulto, Elias garantiu que Helena fosse detida, mas não antes de ela destruir as últimas evidências digitais que ligavam Daniel diretamente aos assassinatos. A história que emergiria seria complexa e incompleta. Daniel seria implicado em um encobrimento, mas não como o assassino principal, graças ao sacrifício de Elias em manipular as evidências finais do armazém. O caso foi oficialmente encerrado com a prisão de Helena e a internação psiquiátrica de Daniel, cuja fragilidade mental foi usada para explicar sua participação involuntária. Elias escreveu o relatório final na penumbra do seu escritório. Ele mentiu com uma precisão cirúrgica, protegendo a verdade mais sombria para garantir que seu filho tivesse uma chance, por menor que fosse, de redenção. O preço era a sua alma. Elias havia sobrevivido à cidade, mas não à sua própria família. O distintivo jazia sobre a mesa, refletindo a luz fria. Ele o encarou, não mais como um símbolo de justiça, mas como um lembrete de sua falha ética e da mancha de sangue que ele havia escolhido preservar. Elias se levantou, a figura gasta de um homem que perdeu tudo, exceto o peso insuportável da sua nova verdade. Ele saiu do distrito, dissolvendo-se na névoa da manhã, um fantasma entre os vivos, condenado a carregar o monstro em seu sangue e a mentira em seu coração. A cidade continuava respirando, mas para Elias o ar era apenas cinzas. Uma comissão interna foi rapidamente instituída para gerenciar a crise que a prisão de uma colega forense gerou. A narrativa oficial, cuidadosamente construída para proteger a imagem da corporação e a credibilidade das investigações anteriores, girava em torno de Helena como um único ponto de corrupção. Não obstante, os murmúrios persistiam nos corredores úmidos da delegacia, espalhando-se como bolor invisível. A aposentadoria abrupta de Elias, citada nos documentos internos como exaustão profissional, após anos de serviço honroso, era vista pelos veteranos como um sinal claro de uma verdade mais profunda e inconveniente que a instituição precisava silenciar para manter sua fachada de ordem. Ninguém ousava questionar a validade das últimas provas apresentadas, mas a velocidade da resolução do caso, após meses de estagnação, era um indício de manipulação para qualquer mente minimamente perspicaz. Elias havia se refugiado na periferia industrial da cidade, longe do centro vibrante e da pressão constante do distrito. Mudou-se para um bairro fantasma de galpões abandonados e silêncio mecânico.
O ruído constante dos ventiladores gigantes de uma fábrica desativada substituía o clamor ensurdecedor das sirenes e o incessante toque dos telefones. Por conseguinte, sua rotina se tornou uma penitência tediosa e vazia. Longas horas fitando o horizonte cinzento e pesado, a mão instintivamente procurando o peso frio do distintivo que ele já não portava. Ele era um homem despojado de seu propósito, um guerreiro aposentado, forçado a encarar o vazio da rendição. A ausência de responsabilidade legal não significava a remissão de sua culpa moral. A sombra da mentira tecida para livrar Daniel pairava sobre cada hora desperta. Elias percebeu que, ao salvar o filho da cadeia, ele havia sacrificado sua própria fundação ética. Sua bússola interna, antes rigidamente apontada para a verdade absoluta, agora girava descontroladamente, perdida em um deserto de relativismo moral. Além disso, o medo latente da descoberta transformara-se em um parasita silencioso. Cada carro que passava lentamente, cada noticiário noturno que mencionava a solução final do caso, reavivava a ansiedade corrosiva de que o fio solto da sua narrativa manipulada seria puxado por algum repórter tenaz ou um detetive ambicioso. Ele refletia sobre a diferença brutal entre a verdade processual e a integridade pessoal. A justiça, antes um farol inabalável que guiava sua vida, agora lhe parecia um pântano complexo, onde a única saída era a transgressão. O sacrifício de sua honra profissional era o único seguro de vida de Daniel. Em contrapartida, essa segurança vinha ao custo de sua própria liberdade interna. Elias era agora um prisioneiro da sua decisão, o carcereiro de seu próprio segredo. Ele podia caminhar pelas ruas sem medo de ser reconhecido, mas carregava a algema invisível de ter se tornado um criminoso silencioso. A paisagem sensorial de seu exílio era um contraste cruel. O cheiro de maresia e ferrugem da nova vizinhança contrastava violentamente com o aroma de desinfetante hospitalar e adrenalina que emanava do Distrito 14. Elias, antes mestre em ler a linguagem corporal dos suspeitos, agora se via incapaz de decifrar o significado do vazio que preenchia suas próprias mãos. Adicionalmente, os relatórios técnicos que o perseguiam em seus breves períodos de sono não eram mais sobre a frieza dos desmembramentos das vítimas, mas sobre a análise detalhada de sua própria falência moral, escrita em uma tinta invisível que só ele podia ler. Essa introspecção dolorosa marcava o início de uma nova fase de seu tormento, onde a caça ao monstro havia terminado com a descoberta de que o monstro habitava a casa, mas o preço da sua eliminação era a destruição do caçador. A jornada que se desenrolou nas sombras da metrópole, inicialmente uma caçada fria e profissional, metamorfoseou-se na implosão de um universo particular. O rigor do protocolo, antes a âncora que mantinha o detetive firmemente plantado na realidade, revelou-se uma ilusão frágil diante do clamor do sangue. Nessa tessitura de fatos e omissões, percebe-se que a precisão analítica exigida pelo ofício não foi suficiente para sustentar a integridade pessoal quando o alvo se tornou espelho. O labirinto forense, meticulosamente traçado em papel, culminou não em uma resolução limpa, mas na criação de um dilema ético insolúvel. Ao convergirmos os fios desta intrincada rede, a violência que assolava as ruas da cidade transmutou-se em uma corrosão interna. A lei, que deveria ser um escudo impenetrável, transformou-se em uma arma nas mãos de conspiradores. A descoberta de que a ordem estabelecida podia ser manipulada desde o seu cerne, através da confiança e do acesso privilegiado, lança uma luz crua sobre a fragilidade de toda a estrutura de justiça. A vingança, outrora um subproduto dos crimes, ascendeu à categoria de força motriz central,
utilizando o afeto paternal como o ponto de alavancagem definitivo para a ruína. Refletindo sobre este trajeto percorrido, é imperativo reconhecer a brutalidade da escolha imposta. Salvar o laço familiar significou romper o juramento profissional, um ato de transgressão que redefiniu o conceito de heroísmo e traição. O custo dessa redenção particular não se mede em anos de serviço ou condecorações, mas na perda da bússola moral que guiava o protagonista. Ele se tornou um exilado na própria vida, habitando uma fronteira nebulosa, onde a verdade processual é sacrificada em nome de uma lealdade mais primária e instintiva. A solidão que agora o envolve não é apenas física, é a consequência inevitável de portar um segredo monumental, que, se revelado, destruiria o último vestígio de esperança para a única pessoa que ele desejava proteger. Portanto, o silêncio autoimposto funciona como uma armadura e uma cela. Cada dia é uma renegociação com a culpa, onde o espectro do desfecho final paira não como um alívio, mas como uma ameaça constante de que a fachada pode ruir a qualquer momento, expondo a fragilidade do seu sacrifício. Ademais, a dissolução de Elias na névoa da aposentadoria não representa uma fuga, mas sim um mergulho em uma nova forma de tormento. Ele trocou o campo de batalha, conhecido das ruas, pelo campo minado da consciência. O peso do distintivo abandonado é substituído pelo peso invisível da cumplicidade. Essa transição final nos prepara para encarar o legado de suas decisões. O que resta de um homem quando a única coisa que o definia, a busca inabalável pela verdade, foi abandonada em nome de um amor desesperado e manchado. O eco dessa escolha ressoa, sugerindo que certas vitórias são mais devastadoras do que qualquer derrota. O palco do drama mudou. Mas o verdadeiro julgamento está apenas começando. A névoa persistente que envolvia a metrópole não era mais apenas um fenômeno meteorológico. Havia se tornado a representação física da moralidade turva na qual o detetive Elias estava imerso. O peso do silêncio que ele escolheu carregar era infinitamente maior do que o peso de todos os dossiês e relatórios que ele havia manipulado em seu gabinete. Ele trocou a clareza cortante da justiça legal pela nebulosidade sufocante da lealdade sanguínea. De tal forma, a busca implacável pela verdade culminou em um ato de profunda falsidade, revelando que os alicerces éticos que ele pensava serem inquebráveis desmoronaram no momento em que a linha divisória entre caçador e caça se dissolveu. A história de Elias não é apenas um registro de investigação criminal, é uma meditação sobre a natureza corrompível do heroísmo. Ele descobriu que, para certos homens, a maior tragédia não reside na derrota física, mas na sobrevivência forçada à própria integridade. Ele salvou o filho da cadeia e da conspiração de Helena, mas essa salvação veio ao custo de sua alma, uma dívida que jamais poderia ser quitada perante o tribunal de sua própria consciência. A vingança, executada por mãos terceiras e arquitetada por uma mente que ele havia subestimado, cumpriu seu objetivo mais cruel: desmantelar o detetive por dentro, obrigando-o a testemunhar e participar da destruição de seu próprio código. O distintivo, abandonado sobre a mesa empoeirada do escritório, transformou-se em um fantasma de metal, um símbolo da pureza que ele havia manchado irremediavelmente. Elias, agora um exilado em sua própria cidade, vivia uma justiça invertida. Sua liberdade era uma prisão autoimposta, monitorada pelo temor constante de que o mínimo deslize pudesse desvendar a verdade e condenar Daniel. Essa vigilância perpétua era a sua penitência, a lembrança constante de que ele era o último guardião do monstro, e que a fronteira entre o pai protetor e o encobridor sombrio havia sido permanentemente apagada.
O verdadeiro inimigo, que Elias havia caçado em becos úmidos e relatórios forenses, não era apenas o assassino de requintes cirúrgicos, mas a própria sombra da vingança que se aninhava nos corações daqueles que ele jurou proteger. A lição derradeira ressoa na solidão de seu novo lar. A lei é uma estrutura externa, mas a moralidade reside nas escolhas internas. E é precisamente neste abismo íntimo que a verdadeira batalha continua. Elias, embora livre das algemas da profissão, está agora irremediavelmente acorrentado ao peso do seu amor. Não se trata de buscar um final feliz ou uma resolução absoluta. Trata-se de reconhecer que o ciclo de violência, uma vez iniciado, exige um preço que ultrapassa a capacidade de qualquer sistema legal de mensurar. O sacrifício de Elias não é uma conclusão, mas um prólogo silencioso para o eterno confronto entre o juramento e o sangue. A névoa pode obscurecer os edifícios, mas jamais será densa o suficiente para esconder o reflexo do detetive que se tornou o cúmplice de seu próprio destino trágico. A vigilância mais crucial, a verdadeira prática, começa agora, no silêncio entre o coração e a mão, onde a justiça é uma negociação diária e dolorosa com a sombra que habita o espelho.